Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora vai ter a oportunidade de assistir ao final de uma sensacional entrevista com o Dr. Moacir Rosa, que está conversando conosco sobre saúde e emagrecimento. Dr. Moacir, antes de falar de jejum intermitente, glúten é modinha ou é realmente necessário diminuir o consumo? O que acontece com o glúten hoje é que os alimentos, principalmente processados, somente pães, bolos, roscas, tem uma quantidade de glúten muito alta, muito maior do que há 50, 60 anos atrás. E hoje se tem uma questão do glúten, principalmente com relação ao celíaco, que é em tese intolerante ao glúten. Só que o glúten é uma proteína inflamatória para todos nós. Vou dar o meu exemplo. Eu não sou celíaco, eu não tenho doença celíaca, mas tinha uma gastrite horrível, eu era um consumidor acostumado de omeprazol. Cortei os farináceos, cortei o glúten, e minha gastrite sumiu, desapareceu. Por quê? Porque ele era inflamatório para o meu trato digestivo. Talvez para o meu trato digestivo, talvez para você por uma rinite, isso é muito comum. Talvez uma otite de recorrência, corta o glúten e ela some. Então é uma partícula inflamatória. A recomendação minha é que não consuma alimentos à base de glúten. Muito bem, jejum intermitente. Ficar horas sem se alimentar. Isso não é prejudicial à saúde? Quer dizer, para quem tem problema de gastrite, pensei nisso aqui agora, ficar 12 horas sem se alimentar, o estômago não vai pro pau? Na verdade, não. Na verdade, a síntese da gastrite também daria outra entrevista, porquê da gastrite. Na maioria das vezes é por um excesso de alimentação inflamatória. Não é nem falta de comida? Né? Não, é alimento, é refrigerante. Refrigerante tem um pH de 1,5, 2,5, varia entre 1,5 e 2,5. Altamente ácido. Às vezes você está fazendo uma refeição tomando líquido, dilui o seu ácido clorídrico, precisa produzir mais, é um problema. Então a síntese da gastrite ela tem outros fatores. Com relação ao jejum, o jejum hoje ele é comum, acredito que em todas as religiões que eu conheço. Você tem períodos de jejum por questões espirituais. Sim, o jejum faz parte da humanidade há milênios. Faz, mas a gente chega ao final do jejum bambo, quer dizer, sem conseguir mexer, porque 24 horas de jejum, quando você termina, você está quase tendo que ir para o hospital tomar sora. Se você resolve na segunda-feira começar essa prática de jejum, sim, vai acontecer. Hoje eu faço jejum de 17 horas todos os dias e 24 horas 2 vezes na semana. É o meu hábito, eu me sinto muito bem, eu fico mais energético em jejum. Quando eu vou dar palestra, eu não almoço, exatamente para o meu cérebro ter uma capacidade de uma acuidade mental maior, porque eu já estou adaptado ao jejum. Então meu corpo já sabe queimar gordura, transformar essa gordura em corpos cetônicos, e é um combustível de alta octanagem, principalmente para o cérebro. Quem faz jejum aqui, que está nos ouvindo, sabe disso. Agora, para você entrar na linha do jejum, é preciso uma adaptação primeiro. Porque a maioria das pessoas está consumindo muito carboidrato, muito alimento processado, muito carboidrato refinado. Então você está fornecendo ao corpo glicose toda hora. Se você para de fornecer essa glicose de uma hora para outra, 3, 4 horas, dá fraqueza, dá fome, a pessoa começa a tremer, pode entrar em quadro de hipoglicemia. Então é preciso uma adaptação alimentar, uma troca alimentar, é o que eu chamo de realinhamento alimentar, antes de iniciar a prática de jejum. E é sensacional para a saúde, no primeiro momento, aumenta a longevidade, isso foi Prêmio Nobel de Medicina de 2016, foi exatamente sobre jejum, aumenta a longevidade, metila o nosso DNA, previne doenças e de quebra promove o emagrecimento, a perda de gordura. Pô, interessante. E onde fica então essa ideia ou essa quase que uma decisão médica de que se deve comer a cada 3 horas? Se você come a cada 3 horas, você tem um pico de insulina a cada 3 horas. Se você tem um pico de insulina a cada 3 horas, mais cedo ou mais tarde você vai entrar em resistência à insulina. E resistência à insulina gera obesidade, gera diabetes. A questão de comer de 3 em 3 horas, eu recebo muito isso no canal. Eu como 3 em 3 horas e emagreço. Você emagreceu não porque está comendo de 3 em 3 horas, mas porque deixou de comer porcaria.
Também, com certeza. Porque quem come, eu vou comer de 3 horas, ele já começa a observar certas coisas. Ele para de tomar cerveja, ele corta o refrigerante, ele para com fritura. Passa a comer fruta, a cada 3 horas é uma fruta que chega. Então vai emagrecer. Eu sempre brinco que nenhuma dieta funciona. E todas as dietas funcionam. Nenhuma dieta funciona a longo prazo porque a restrição calórica a longo prazo é insustentável. Você não consegue ficar diminuindo o número de calorias. E elas funcionam porque, num primeiro momento, todas vão funcionar. Só o fato de você deixar de comer comida industrializada, comer comida de verdade, já é um ganho para a sua saúde enorme. Mas não é sustentável a longo prazo. Então, quem entra em um processo de jejum e adapta a esse processo de jejum, nota uma mudança da composição corporal, a sua massa muscular aumenta, que é a outra lenda, que jejum diminui a fome, dá catabolismo muscular. A sua gordura diminui, a sua energia aumenta, a sua acuidade aumenta. Basta observar na natureza. É só observar na natureza. Um leão, um tigre, que está na natureza, ele come de 3 em 3 horas? Ele come de 3 em 3 dias. E quando ele está para caçar, é a hora que ele está mais energético, o cérebro dele está com a maior capacidade, porque ele precisa caçar. Quando ele come, ele dorme 18 horas, direto. A comida joga a nossa energia lá para baixo, não o contrário. Mas se você está fornecendo açúcar para o seu corpo toda hora, você inverte essa lógica. Esse soninho que dá depois do almoço é justamente isso, né? Você almoça... Eu almoço, me dá, eu tenho que tirar um cochilo. Dá aquela cochilada. Dá. Então, se a pessoa faz o realinhamento alimentar e passa a fazer depois o jejum intermitente e ele ganha mais energia, ou seja, você, no meio de um jejum, você pode ir para a academia. Eu faço crossfit, que é um exercício bem intenso, com 18 horas de jejum. Veja bem, é muito importante deixar isso muito claro. Quem está nos escutando aqui, não faça isso na segunda-feira. Tudo bem, porque você está acostumado com isso. Porque o nosso programa, eu tenho um programa de emagrecimento que são fases. Então existe a primeira fase, você muda a alimentação. Tem a segunda fase, começa com um jejum de 12, que é muito tranquilo, basta você jantar mais tarde, tomar café. Aliás, jantar mais cedo, tomar café da manhã um pouquinho mais tarde, já dá 12 horas, sem problema. E aí vai aumentando, é um processo gradativo, até o seu corpo reaprender. Porque o nosso corpo, na maioria das pessoas, esqueceu de como queima gordura. Esqueceu. Então nós precisamos ensiná-lo novamente a como queimar gordura, que é o que nós queremos. Diminuir a gordura. Então, depois que ele reaprende a queimar gordura, você fica sem fome. A fome é uma coisa que some da sua vida. 18, 20, 24, 30 horas, não tem fome. Faz exercício. Com energia, não passa mal, não tem dor de cabeça, não tem tremedeira. No final de 17 horas de jejum, ou de 24 horas de jejum, não tem uma tendência a comer muito e comer muita besteira, não? É outra lenda. Aí comer besteira já é um outro processo do meu programa. Se você vai no supermercado e compra tranqueira para sua casa, lasanha congelada, biscoito recheado, refrigerante, você vai consumir. Leite condensado. Leite condensado, você vai consumir. A partir do momento que não entra na sua casa esses alimentos, a sua tentação de consumir esses alimentos, ela pode até existir, mas ele não está disponível. Então você vai se forçar a comer comida de verdade. A questão de comer mais, sim, você acaba ingerindo mais alimentos. Mas o que é mais interessante? Você comer 20% a mais numa refeição depois de 24 horas ou fazer 6 refeições? E na maioria das vezes são refeições não tão saudáveis assim. Né? Aí é o biscoito, tá lá no trabalho, é a cafeteria, o pastel com refrigerante. É o biscoitinho recheado ali no momento. Então é isso que é o problema. Doutor, nosso tempo está terminando, infelizmente, precisa de outro programa para conversar, né? Mas uma pergunta rapidinho antes de dar o tempo aí para você fazer suas considerações. Essa dieta, né, que muitos fazem comem comidas mais saudáveis antes do dia, chega à noite, vai para a televisão e leva pacote de biscoito, a pipoca, a barrinha de doce, quer dizer, à noite
Isso deve fazer mais mal do que comer durante o dia, né? Esse tipo de alimento não deve ser consumido em momento Hora nenhum, nenhuma. né? Mas à noite é sempre pior. À noite é um problema, que nós temos o que nós chamamos de ciclo circadiano. À noite é um momento de descanso, de reparo. E não é interessante ficar ingerindo grandes quantidades de comida à noite, porque você migra a energia do corpo para esse sistema de descanso, sistema de reparo. Tem uma questão hormonal que nos favorece, o GH está mais alto, a testosterona está mais alta. Então, se você ingere um alimento processado com alto índice glicêmico à noite, sua insulina sobe. Então, você altera esse ciclo circadiano e não ajuda na sua saúde. E não vou nem falar no seu emagrecimento. Bacana. Então, realmente é um horário do pior dos piores. À noite e logo pela manhã. Ingerir alimento processado também logo pela manhã também não é uma boa escolha. O famoso pão com manteiga. Pão com margarina, café, pão com margarina. açúcar. É um tiro. É um tiro.